Meus irmãos, estou gravando este áudio para preencher a lacuna da gravação da nossa escola bíblica dominical de domingo passado, que nós não conseguimos fazer na hora da aula na igreja. Então, estou gravando agora para não deixarmos de publicar o conteúdo para edificação dos irmãos. Nós estamos falando do quarto mandamento na nossa escola bíblica dominical, olhando primeiramente para o Catecismo Ortodoxo. E o Catecismo Ortodoxo, na pergunta 116, ele responde o que Deus exige de você no quarto mandamento. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélicos sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim o seu Espírito e assim começar nesta vida o sabate eterno. Então nós temos visto aqui, irmãos, este conteúdo que interpreta o quarto mandamento. O quarto mandamento, na pergunta 115, vocês têm qual é o quarto mandamento, que está lá em Êxodo 20, do 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nós temos visto então pelo conteúdo aqui da pergunta 116, que responde o que Deus exige de você no quarto mandamento, que o catecismo maior, aliás, o catecismo ortodoxo, ele divide a resposta em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto do culto público do próprio dia do Senhor, o domingo, como um dia de culto, de adoração, e que nós temos visto já vários pontos aqui desse primeiro aspecto, como, em segundo lugar, num segundo aspecto, sobre toda a nossa vida como, na verdade, uma vida de adoração ao Senhor, os demais dias, portanto, da semana. Sobre a primeira parte, irmãos, o primeiro aspecto, nós vimos a respeito já da manutenção da palavra de Deus, primeiro como uma palavra posta no nosso coração, ensinada aos nossos próximos. Vimos aqui vários textos que falam desses meios, vamos dizer assim, de nós mantermos a santa palavra do Senhor, primeiro aplicando a nossa alma, ensinando aos outros, também contribuindo para a nossa igreja local, com nossos dízimos e ofertas, também junto com a igreja, fomentando ali, operando ali, tudo o que está dentro da nossa responsabilidade. Irmãos, a preparação de novos obreiros para a ministração da palavra de Deus, tanto na nossa igreja como, quem sabe, em outros lugares também. E temos visto que, meus irmãos, além dessa questão de, enfim, manter a palavra, separar um dia de culto. E é no dia de culto, mais especialmente, que nós vamos fazer tudo isso, né? O dia do Senhor, nos reunindo com nossos irmãos para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar das ordenanças ou dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, para orar a Deus publicamente. Nós vimos essas partes até o último estudo nosso. Agora, hoje eu quero tratar do ponto que diz assim, e para trazer ofertas cristãs para os pobres, ou seja, as nossas reuniões também no dia do Senhor. O dia do Senhor deve ser um dia em que nós vamos trazer ofertas cristãs para os pobres. E hoje eu quero fazer assim um estudo mais geral sobre a questão dos pobres, rapidamente, ainda que bem superficialmente, rapidamente, mas falar um pouco a respeito do que a Escritura Sagrada fala da assistência aos pobres, e semana que vem, no nosso próximo estudo da nossa EBD, olhar mais especialmente para o culto e para como nós podemos, enfim, tratar da questão do auxílio
aos pobres, segundo as Sagradas Escrituras. Bom, eu gostaria então, nessa oportunidade, de ler com vocês alguns versículos das Sagradas Escrituras que falam, que mostram que havia uma preocupação, há uma preocupação na Bíblia, irmãos. Eu não vou nem ler hoje nenhum texto do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento é muito evidente isso, é muito claro isso. Eu, aliás, sugiro que você faça uma pesquisa no seu aplicativo de Bíblia, por exemplo, faça uma pesquisa sobre a palavra pobre. Você vai ver quanto a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre o auxílio aos pobres, sobre a questão de que eles devem ser auxiliados, ajudados, socorridos, sobre o pecado contra os pobres e assim por diante. Mas hoje eu quero fazer uma abordagem mais no Novo Testamento e, claro, sempre lembrando também do ensino do Antigo Testamento. Mas eu vou ler aqui, na verdade, 4 trechos do Novo Testamento. Então, sobre os pobres, há uma preocupação da igreja primitiva, por exemplo, sem falar do Antigo Testamento, que tem essa preocupação, por exemplo, uma questão também do auxílio aos pobres, inclusive através das ofertas, né? Mas nós temos aqui, meus irmãos, o João, por exemplo, capítulo 13, versículo 29, eu convido você a abrir comigo a Sagrada Escritura. É um ponto aqui desse versículo que mostra que era uma preocupação do Senhor Jesus Cristo, inclusive, no auxílio aos pobres, irmãos. Essa verdade aparece quando ele está tratando ali com Judas, que Judas está sendo apresentado como traidor, né? Mostrado como traidor. E veja o que o texto diz no capítulo 13 de João, no versículo 29, quando diz assim, né? Quando o Senhor Jesus deu o bocado para Judas e Judas recebeu, e aí ele diz, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 27, o que fazes, diz para Judas, o que fazes, faz-o depressa. O versículo 28 diz, nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Aí o versículo 29 é um ponto aqui que eu quero destacar, né? Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito. Olha só o que eles pensaram. Compra o que nos é necessário para a festa, ou, esse é o ponto que eu quero destacar, que desse alguma coisa aos pobres. Então, eles pensavam que não entenderam direito o que estava acontecendo e pensaram que Jesus, da possibilidade que Jesus estava dando uma ordem para Judas, né? Como tinha a bolsa, ajudar os pobres, dar alguma coisa para os pobres. Nós percebemos então por aqui, ainda que esse não seja o assunto principal do trecho, o assunto principal do trecho é a denúncia ali que Jesus está fazendo sobre Judas como traidor, né? E realmente tratando ali daquela situação difícil com o próprio Judas, mas aparece aqui que havia então uma realidade no ministério de Nosso Senhor, de ajuda aos pobres, né? Tanto que diz aqui, compra o que é necessário, eles pensar para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, o Senhor Jesus Cristo, no ministério de Cristo, havia este auxílio aos pobres. Há um outro texto também, em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, que é um trecho importantíssimo também, meus irmãos, para nós percebermos essa questão. No encontro do apóstolo Paulo com Pedro, com Tiago e com João, quando Paulo relata isso na carta dele aos Gálatas, e então diz aqui o texto que eles deram-lhe as destras em comunhão com Paulo e Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Isso está no capítulo 2, versículo 9. Porém, eles recomendam a Paulo o quê? No versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, o que os apóstolos Tiago, Cefas e João ali, naquela, vamos dizer assim,
quando eles dão a testa da comunhão com Paulo e Barnabé, eles recomendam que eles não esqueçam dos pobres. Então havia isso, só por esse trecho nós podemos já dizer, mas nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós olhamos para as cartas apostólicas do próprio Paulo, né? Nós vamos perceber, meus irmãos, que havia na igreja primitiva, além do ministério de Cristo, como nós vimos ali no caso de Judas, mas na própria igreja primitiva, um trabalho de auxílio aos pobres, para que eles não esquecessem dos pobres, meus irmãos. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fica bem evidente, fica bem claro, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como uma expressão do amor a Deus e como uma expressão do amor ao próximo, ela tinha um trabalho ali de auxílio, de ajuda, de apoio, digamos assim, aos pobres. Os pobres não eram esquecidos, mas os pobres eram ajudados, auxiliados, socorridos e assim por diante. Em Tiago capítulo 2, versículo 6, meus irmãos, nós temos a Sagrada Escritura nos dizendo o seguinte, convido também você a abrir comigo a sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 6, a Sagrada Escritura diz assim: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta os tribunais? O tratamento de Tiago aqui é contra a acepção, né, de pessoas, em que ele denuncia que se diz ao pobre, né, no ajuntamento, quando se entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, então se diz no versículo 3, se entrar no ajuntamento, assenta-te, versículo 3 agora, num lugar de honra, e o pobre diz, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Então aqui está uma denúncia contra esse tipo de desprezo aos pobres irmãos, e citando, associando isso com, por exemplo, você pega aqui o versículo 6, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrastam os tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas vós fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. Então veja que ele associa isso ao mandamento do amor, quer dizer, uma expressão, amar ao próximo como a si mesmo. É não fazer acepção de pessoas, é não desprezar o pobre, meus irmãos. Então nós temos aqui claramente na Escritura Sagrada que o cristianismo bíblico, o verdadeiro seguir a Cristo, não compactua com nenhuma opressão, com nenhum abandono do pobre ou desprezo do pobre, mas ao contrário, há aqui um apoio, um auxílio, um estender a mão, sem fazer acepção de pessoas entre rico e pobre, há um auxílio especial ao pobre exatamente na sua necessidade, e isso com uma expressão de amor a Deus e amor ao próximo em obediência à lei do Senhor. Então, uma expressão do cristianismo, uma expressão daqueles que são realmente crentes em Cristo, salvos em Cristo, e que amam ao Senhor e que, enfim, obedecem aos seus mandamentos, meus irmãos. Mas nós temos também, meus irmãos, aqui um outro aspecto para nós abordarmos sobre a causa da pobreza. Eu gostaria de colocar assim, nesse aspecto. E entre as causas da pobreza que nós podemos observar nas Escrituras, evidentemente, nós sabemos que há muitas causas da pobreza, mas eu gostaria de destacar duas apenas. Inclusive, nas próprias Escrituras aparecem, podemos dizer assim, causas, mas eu quero destacar duas apenas, meus irmãos, para a nossa meditação aqui na nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Por exemplo, meus irmãos, no próprio Tiago, na própria carta de Tiago, há uma denúncia gravíssima contra ricos opressores, né? E o versículo 5, diz a palavra de Deus aqui. Gostaria de... Versículo 5 não. Capítulo 5, verso 1, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e ler comigo. Diz assim a Escritura: Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes o vosso coração como no dia de matança, condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Nós temos aqui então uma denúncia forte, grave, contra os ricos opressores, dizendo que a maldição, a ira de Deus virá sobre eles. E o pecado aqui denunciado é que o salário dos trabalhadores que eles ceifaram as terras deles foi por eles diminuído. Houve ali fraude, houve roubo, não houve o pagamento justo do salário, meus irmãos. Então nós podemos aplicar isso aqui a situações em que não se paga o salário principalmente, mas também, meus irmãos, a situação em que o salário ele é diminuído, ele é retirado o seu valor, não se paga um valor justo. Então esse tipo de coisa evidentemente vai levar o pobre ao sofrimento, à pobreza, a não poder sair daquela situação. Isso é uma causa da pobreza, meus irmãos. E aqui é uma denúncia contra a opressão dos ricos. Inclusive, esse texto do versículo 6, condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu, deve ter uma referência com isso, ou seja, como eu já li num certo comentário, porque se você retira o salário da pessoa, evidentemente você está condenando e matando, porque é um tipo de assassinato. Você tira a possibilidade da vida daquela pessoa. Então, o que a Bíblia denuncia aqui, irmãos, é a questão da opressão dos ricos contra os pobres. E isso é um pecado. Portanto, o que nós podemos dizer? Há aqui essa denúncia e aqui essa causa da pobreza. Podemos falar de outras causas, as pragas, né? Por exemplo, você vê ali no Egito, só para citar, você vê que o Egito foi abalado pelas pragas, né? E aquilo evidentemente causou grandes transtornos em termos econômicos ao Egito, ali nas pragas do Egito citadas no Êxodo, e o Senhor protegeu o Israel e assim por diante. Então nós vemos ali que pragas, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo a pandemia de Covid-19, todas essas coisas evidentemente elas causam também a pobreza, deixam aí um rastro de problemas econômicos. Mas, meus irmãos, eu quero destacar mais nesse nosso estudo a questão da opressão, né? E também nós temos uma causa que eu vou citar aqui, importante, não é? Também, mas não vou ler agora. Por exemplo, você tem em Provérbios uma denúncia muito grande contra um pecado, que aparece muito em Provérbios. Você lembra qual é? A preguiça. E evidentemente a preguiça, isso Provérbios também deixa evidente, que a preguiça é causa da pobreza. Então aquele que não trabalha, aquele que não sai para buscar o pão de cada dia, é aquele que evidentemente vai sofrer pobreza. Então você vê que existe aqui esses dois lados da questão. Um lado da questão em que a pobreza, a necessidade, ela é causada por outras pessoas, especialmente pela opressão dos pobres. E aqui entra questões também de governo, de benefício mais aos ricos que aos pobres, de associação, portanto, de governantes com os poderosos da terra, de corrupção, de roubo, de todo tipo. Tudo isso envolve tudo isso, né? Tanto a opressão do rico como as corrupções no governo, ou a associação entre ricos e governo, benefícios aos ricos e opressão aos pobres por parte de governos. Tudo isso vai causar a pobreza, e tudo isso é condenado na Sagrada Escritura, é denunciado na Sagrada Escritura. E, meus irmãos, e também, então esse é o lado mais daquilo que não está exatamente causado pela própria pessoa, a sua pobreza, mas ele está sofrendo aquilo, e outras calamidades também, e outras situações, você tem até a questão das pragas aqui também, não é diretamente causado pelas pessoas, mas a preguiça é uma causa da própria pessoa, ou seja, que ela não se empenha, que ela não trabalha e que ela então pode sofrer pobreza e dificuldades econômicas. Mas o ponto é o seguinte, meus irmãos, o que nós vemos até aqui? É que a palavra de Deus
ela combate a pobreza, e essa deve ser a postura dos cristãos. Gostaria de sugerir a vocês neste nosso estudo a postura dos cristãos, tanto de uma forma ou de outra, para combater a pobreza, ou seja, auxílio aos pobres, auxílio àqueles que estão em necessidade, meus irmãos. Isso é uma coisa clara, como nós vimos no ministério do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na igreja primitiva, através daquele encontro dos apóstolos ali em Gálatas capítulo 2, e como nós podemos também olhar para o Antigo Testamento e ver que havia também ali o auxílio e a lei de Deus para que os pobres fossem protegidos e auxiliados e assim por diante. Então, mas há também um combate às causas da pobreza em si, ou seja, a igreja precisa, os cristãos precisam biblicamente se posicionar contra todo tipo de opressão, dos ricos contra os pobres, ou de governos contra pobres, corrupções e assim por diante, denunciar esses pecados e não compactuar de forma alguma com essas coisas, mas estar na verdade na denúncia profética, podemos dizer assim, contra essas coisas, e também combater a preguiça, né? E também anunciar aquilo que a palavra de Deus diz sobre a diligência, sobre o trabalho, sobre, enfim, a pessoa aplicar ali os talentos e os dons que Deus lhe deu para o seu ganha-pão. Mas há causas de pobreza, evidentemente, que eu não citei aqui, doenças, a própria idade e tudo isso. Mas, enfim, irmãos, a Bíblia ela é tanto... ela nos incentiva a nós ajudarmos as pessoas que já estão em vulnerabilidade, a nós socorrermos essas pessoas de alguma forma, ajudarmos, e nós vamos falar especialmente aqui o que o nosso catecismo vai apontar numa forma bíblica e cristã no próximo estudo, mas nós ajudarmos, auxiliarmos essas pessoas, meus irmãos, mas também combatermos as suas causas. Combatermos as suas causas. Eu gostaria de fazer uma aplicação para a igreja moderna, irmãos, e fazer, por exemplo, uma pergunta para vocês. Quantos sermões vocês ouvem sobre estes assuntos na igreja contemporânea, no evangelicalismo contemporâneo, nas igrejas de hoje? Eu gostaria de, então, chamar a atenção de vocês que a quase ausência desse assunto tratado nos púlpitos, não é? Sobre a questão da pobreza, do problema da pobreza que há, por exemplo, no Brasil, a quase ausência nos púlpitos cristãos da denúncia dos pecados que geram a pobreza, como a própria preguiça, ou especialmente, meus irmãos, a opressão dos poderosos, essas coisas, essa ausência que muitas vezes nós sentimos, eu imagino, eu pelo menos dentro da minha percepção, e eu acho que você concordará comigo, de que há uma ausência nesses aspectos e nessas denúncias, meus irmãos. E quando nós percebemos que além dessas ausências, desses tipos de tratamento quanto a esses tipos de situação, de problema e de pecado que causam isso, essa situação trágica, irmãos, e a própria também falta de prática, muitas vezes, da igreja contemporânea em termos de auxiliar os pobres, e infelizmente, quando nós vemos líderes, pastores de igreja associados à corrupção e ao poder político, e apoiando de uma forma ou de outra, se associando à opressão dos ricos contra os pobres, quando nós vemos todo esse quadro horroroso, tanto de uma negligência no falar, quanto muitas vezes uma atividade triste de participação pecaminosa com esse tipo de coisa de uma forma ou de outra, quando nós vemos também que existe dentro da igreja contemporânea, do evangelicalismo contemporâneo, uma certa ênfase na pauta moral, sobre a questão, por exemplo, do aborto, a questão do relacionamento homossexual, e de que se denuncia essas coisas, e que se coloca exatamente que a Bíblia é contrária a isso, e que isso é pecado, e assim por diante, o que é justo fazer, né? Dentro, é claro, do quadro do Evangelho, dentro do amor de Deus, da graça de Deus, nós precisamos falar que todas essas coisas realmente são pecaminosas, mas quando nós percebemos que isso é denunciado, mas nada é falado sobre a questão da opressão do pobre, da miséria, das injustiças sociais, da opressão que se faz contra aqueles mais carentes. Quando isso
não se fala nada. Quando se fala só de aborto, de casamento homossexual, de imoralidade sexual, quando se fala muito de imoralidade sexual, de fornicação, de homossexualidade, de tantas coisas assim, mas não se fala nada, não se denuncia os pecados que causam a pobreza. Tem alguma coisa muito errada com essa igreja. Tem alguma coisa muito errada com essa igreja. Há um desequilíbrio aí. E um desequilíbrio que não é bíblico, e um desequilíbrio que não é cristão, um desequilíbrio que não está de acordo com a palavra de Deus. Então eu gostaria de hoje, por exemplo, semana que vem nós vamos citar um trecho importante de um dos profetas e que mostra que o pecado de Sodoma e Gomorra envolvia a pobreza, envolvia a opressão contra os pobres. Nós vamos ver aqui um texto semana que vem. E não, a questão, não se enfatiza nesse profeta a questão sexual. É muito interessante isso, né? Sim, a denúncia contra o pecado sexual nas escrituras, evidentemente, o aborto é uma coisa abominável, em todos os sentidos, mas e a questão da opressão aos pobres? A Bíblia fala muito disso, a Bíblia denuncia muito esse tipo de pecado e alerta uma posição contrária tanto à opressão, à preguiça e o abandono dos pobres, né? E ela mostra que a igreja precisa se posicionar contra todos esses pecados e ajudar realmente essas pessoas, os mais fracos, por amor a Deus, como o Tiago diz, com uma expressão de amor a Deus. Irmãos, eu quero colocar isso para vocês aqui na mesa e dizer que há um desequilíbrio pecaminoso nas igrejas, uma associação com a corrupção política, um calar a respeito da opressão dos ricos contra os pobres, um abandono de princípios reais que fomentam o combate à pobreza, ao trabalho justo, a falar mais dessas coisas, enfim. E quando se fala tanto de pautas morais, sexuais, e se esquece esse outro lado. Isso é um erro grave, irmãos. E o pior, que as pessoas fora da igreja observam isso e denunciam isso. E os cristãos professos têm envergonhado seu cristianismo por esse tipo de desequilíbrio, por muitas, e pior, como eu já citei nesse nosso estudo, por uma associação com o erro, com o pecado, com a opressão, com a corrupção. Quando nós vemos pastores associados com políticos corruptos, por exemplo, irmãos, ou apoiando a opressão dos ricos contra os pobres de algum sentido. Ou se calando ou apoiando mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa mensagem eu deixo aqui, esta aula como um alerta. Semana que vem nós vamos entrar mais propriamente no dia do Senhor e como nós podemos, como igreja do Senhor, no culto e qual a relação do dia do Senhor com tudo isso, porque na verdade é no dia do Senhor, especialmente, que se traz oferta aos pobres. É isso que trata mais do catecismo. Nós vamos falar mais desse aspecto semana que vem. Eu quero deixar então esse estudo com vocês. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Como eu disse no início, esse aqui porque houve um problema na nossa gravação na igreja e eu estou gravando esse estudo para cobrir esta lacuna, por nós não termos conseguido gravar. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique neste tema de hoje, nesta nossa aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e domingo que vem nós vamos estar na nossa igreja falando mais sobre este assunto, avançando um pouco mais sobre a questão da pobreza em relação ao dia do Senhor. Deus te abençoe. Até logo.